Olá, estudante, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Victor Frade Sordi e estamos juntos na disciplina Administração de Materiais e Logística. Tratando hoje, módulo 4, Logística Integrada, Transporte e Supply Chain. Unidade 1, Sistemas de Transporte e Pesquisa Operacional. Quando a gente vai falar de logística, de logística externa, de transporte, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existem modalidades de transporte distintas. E essas modalidades devem ser escolhidas, e trabalhadas conforme a necessidade específica daquele tipo de produto, daquela natureza da indústria, da loja, da fábrica, conforme o produto e as necessidades específicas daquela operação. Quais são as modalidades de transporte que a gente pode utilizar dentro da nossa cadeia de suprimentos? O transporte rodoviário, o transporte por caminhões, vans, carretas. O transporte ferroviário, que é o transporte por trens, que é o transporte ideal para grandes volumes, mas exige um investimento em ferrovias, em trilhos, para que esse transporte ocorra. O transporte aquaviário, que é o transporte por navios, que ele é indicado principalmente para cargas internacionais, pesadas, quando você tem que transportar um volume enorme de produto, de carga, e uma distância grande também, O transporte aéreo, que é o transporte por aviões, que é um transporte mais rápido e adequado para itens urgentes ou itens de alto valor. Como ele é um transporte também caro, exige um capital alto, ele é o mais adequado para aqueles itens mais urgentes ou aqueles itens mais frágeis, que em outro tipo de transporte talvez a empresa, a operação corra algum tipo de risco. E existe também a modalidade de transporte que a gente chama de dutoviário. São aqueles transportes por dutos, usado para líquidos, gases, A gente tem aqui no Brasil o gás, que vem da Bolívia por esses dutos, petróleo também que vem da usinagem de petróleo, até as refinarias. Então, a gente também tem os dutoviários como uma modalidade de transporte para itens específicos. Como que a gente escolhe, então, esses modais para fazer o transporte, a logística nas nossas operações? Vai depender das vantagens e desvantagens, e o custo relativo de cada um desses modais. O modal rodoviário, por exemplo, qual que é a vantagem, ou as vantagens? Ele tem uma alta flexibilidade de rotas, como no nosso país, por exemplo, a maior parte do nosso transporte é rodoviário, a gente tem muitas rotas diferentes para fazer essas entregas, para fazer esse transporte. Então, há uma flexibilidade maior. É possível fazer uma entrega porta a porta, chegar lá no seu cliente final, no consumidor final, na porta da casa dele, na porta do prédio, na porta da residência, na porta da loja, E é um tipo de modal que tem uma agilidade em curtas distâncias. Então, na curta distância, talvez ele seja o mais indicado pela flexibilidade. Quais são as desvantagens do transporte rodoviário? O elevado custo por tonelada, tá? E a dependência da infraestrutura rodoviária. Se você tem uma boa infraestrutura rodoviária, ele vai funcionar bem. Se você não tem essa infraestrutura, ele não vai funcionar tão bem. O custo relativo do rodoviário, então, ele é alto, até pelo custo de combustível, pelo custo da operação, Então, ele tem um elevado custo por tonelada, faz com que esse custo relativo seja alto, tá? É o contrário do modal ferroviário, certo? O modal ferroviário, como a gente vai ver, ele tem um custo relativo bem baixo, tá? Quais são as vantagens, então, do ferroviário? Ele é ideal para grandes volumes e longas distâncias. Então, ele acaba tendo um baixo custo por tonelada. Você imagina, você preenche ali os vagões de um trem, com os produtos, então você consegue carregar uma carga alta e também consegue levar com custo baixo até distâncias longas, tá? Qual que é a desvantagem do ferroviário? Ele tem pouca flexibilidade, porque ele vai depender de onde tem os trilhos, de onde tem a infraestrutura, de onde tem os pontos de carga, e descarga. Tá? Então, ele tem uma alta dependência de terminais e trilhos, certo?
Então, a vantagem é esse custo relativo baixo. A vantagem é conseguir carregar um grande volume para longas distâncias com um preço baixo, mas a desvantagem vai ser a pouca flexibilidade e você não vai conseguir, muitas vezes, chegar lá até o seu consumidor final. Você vai ter que ter um outro modal para que o produto, né, chegue, para que o material chegue até o consumidor final. E o modal aquaviário? Ele vai ter como vantagem um baixo custo por tonelada também, em longas distâncias, tá? E ele é muito bom para cargas pesadas de grande volume, tá? Então, por isso que a gente vê, por exemplo, que a gente faz um pedido de outro país, China, Europa, Estados Unidos, vai chegar pelo modal aquaviário a maioria das cargas, né? Porque consegue transportar em containers, né, um grande volume de produtos, de materiais, com um custo relativamente baixo, tá? E qual que é a desvantagem? Ele é mais lento, ele é sujeito a atrasos por mudanças climáticas, né? E ele necessita de portos estruturados. Então, como todo modal, ele vai ter algumas vantagens e algumas desvantagens. Por que que ele é lento? Né? Porque um navio ele vai demorar a atravessar os oceanos, né? Até chegar de um país para o outro, por exemplo, né? Ou chegar de um estado para o outro via rio, né? Mas o custo relativo é baixo. Então, se a operação tem essa opção e não necessita de um prazo muito curto para ser atendido, o transporte aquaviário pode ser uma boa opção também. E o transporte aéreo? Ele vai necessitar de um custo muito alto, é o mais alto, né, em média, mas ele vai ter a vantagem de uma maior velocidade, né, ele vai ser o mais veloz, principalmente quando você pensa em grandes distâncias, né, é o que vai chegar mais rápido a carga. E ele vai ser útil para produtos de alto valor ou urgentes. Aqueles produtos que têm que chegar muito rápido, ele tem essa vantagem, essa agilidade. E como desvantagem, ele vai ter um custo muito elevado e vai ter uma limitação de peso e volume, né? Porque a gente tem as limitações do tamanho dos aviões, do tamanho do espaço de carga, então tem essa limitação de peso e volume mais reduzido. Então, a escolha desses modais vai depender muito do tipo de produto, das necessidades mesmo de cada operação. E o duto viário? Ele vai ter um custo operacional reduzido, né? Porque depois que você já criou os dutos, já tem toda a estrutura de dutos, fica muito barato fazer o transporte, né, de líquidos, gás, mas ele vai ter um alto custo de instalação. Imagina você criar toda uma malha de dutos levando de um lugar para o outro, né? Quanto que custa? É um alto custo, tá? Então é limitado a poucos tipos de produto também. Essa é uma desvantagem, né? Então acaba que o custo relativo aí é médio a baixo, mas o custo de investimento, de implantação é alto. Então todos os modais de transporte, pessoal, para você fazer sua logística externa, eles vão ter vantagens e desvantagens. E cabe o operador logístico, né, a operação, a gestão das organizações, escolher os tipos de modais. Lembrando que pode ser que determinadas operações não tem nem a possibilidade de escolher entre os modais, né? Você vai ter um tipo de modal só disponível, tá? Aí não tem como escolher, né? Mas quando você tem a opção de escolher, você pode medir aí as vantagens e desvantagens, calculando pela sua necessidade. Critérios a gente pode utilizar para escolher esse modal de transporte? Existem alguns critérios básicos que a gente vai comentar aqui, ó. O tipo de carga vai ser o primeiro critério que você vai usar para escolher qual que é o melhor modal. Então, a natureza, o peso, o volume, a perecibilidade, o valor desse material, ou seja, o tipo desse material, vai impactar muito na escolha do melhor modal. Então, por exemplo, se você tem cargas leves e urgentes, elas têm que chegar muito rápido, e são cargas leves, você pode optar pelo modal aéreo, né? Se você tem uma carga a granel e grandes volumes, você pode optar pelo aquaviário, né, ou pelo ferroviário. Tá? Então, dependendo do tipo de carga, há um impacto diferente na escolha do modal. Vai ser mais vantajoso ou uma opção ou outra. O tempo. O tempo é outro critério essencial na escolha do modal. Você tem um prazo exigido para entrega? Dependendo desse prazo, vai sair mais barato ou mais caro você optar por uma para entrega rápida
ou para uma entrega não urgente, né? Lembrando, tudo que é urgente, tudo que tem necessidade de ser mais rápido vai custar mais caro, né? Então, por exemplo, se você precisa que os materiais cheguem rápido, o aéreo vai ser sempre o mais rápido, só que ele vai ser o mais caro. Entregas não urgentes, aí pode ser pelo rodoviário, pelo ferroviário, pelo aquaviário, né? Sendo que geralmente as não urgentes, né? Você tem um bom prazo de entrega, o ferroviário e o aquaviário vão ser os mais baratos, saem mais em conta, tá? Outra questão, é claro, é o custo. Quanto que vai custar para eu movimentar, né? Para eu transportar o material de um lugar para o outro? O que que você avalia quanto ao custo? O orçamento disponível, quanto que você tem em caixa para fazer esse transporte, e o custo por tonelada. Quanto que vai custar esse transporte por tonelada daquele produto? Ou uma outra medida, né? Por quilo ou por unidade, depende da natureza do negócio, né? Da natureza da operação. Geralmente, os custos mais baixos vão estar ali no duto viário, no aquaviário e no ferroviário. E os custos mais altos vão estar no rodoviário e no aéreo, tá? Distância, pessoal, é outro critério essencial na hora de escolher. Se essa distância é curta, se essa distância é média, se essa distância é longa. Distância curta, geralmente o que vale mais a pena é o rodoviário. Se a distância é longa, geralmente o que vai valer mais a pena vai ser o ferroviário e o aquaviário, certo? Um outro critério que a gente utiliza para escolher esse modal vai ser o risco. Qual que é a sensibilidade do produto? Né? Qual que é o risco de roubo? Qual que é o risco de se perder pelo caminho? Qual que é o risco de avaria? Então, se baseando no risco, você pode escolher também o modal mais adequado. Produtos muito valiosos geralmente são transportados via aérea, né? Que é um dos mais seguros, chega rápido, então você diminui o risco, né, de roubo, de avaria, de perda. Se você tem, se a necessidade daquele seu material, daquele seu produto, é em relação a ter rotas seguras e monitoradas, o rodoviário é o que geralmente oferece um rastreamento mais preciso. Como ele é o mais utilizado, como tem um ferramental maior, né, de rastreabilidade no rodoviário, se você tem essa necessidade de rota segura e monitoramento, rastreamento, o rodoviário geralmente é o mais adequado. E a urgência, né? Se você tem um grau de prioridade e impacto de atraso muito alto, imagine que você é um hospital que faz transplante de órgãos. O órgão ele tem que chegar rapidamente, senão ele é perdido. Né? Se você não consegue fazer o transplante. Então, é uma alta urgência. Geralmente, é feito transporte aéreo, nesses casos. Né? Se é uma baixa urgência, aí você já pode fazer pelo o aquaviário e o transporte ferroviário, né? Que você consegue carregar a um preço mais barato, um preço mais acessível, grandes cargas. Certo? Então, esses são os principais critérios de escolha do modal. Existe, pessoal, empresas, né, e operações que vão trabalhar com mais de um modal, né? Então, você tem duas maneiras de fazer a sua operação logística. Uma a gente chama de multimodalidade e outra a gente chama de intermodalidade. E elas têm diferenças, tá? A multimodalidade é quando se usa dois ou mais modais de transporte sob um único contrato. Então, o mesmo operador logístico, ele é responsável por mais de um modal. Então, por isso que a gente chama ele de um operador logístico, né, multimodal. Tá? Já a intermodalidade, quando a gente usa de dois ou mais modais de transporte com contratos distintos e operadores diferentes. Apesar de eles estarem integrados na mesma cadeia logística, são contratos distintos, operadores diferentes em cada modal. O multimodalidade é o mesmo operador, operando em mais de um modal, e intermodalidade são vários operadores operando integrados. Tá? Em ambos os casos, o que se busca, né, quando a gente opta por multimodalidade ou intermodalidade? Redução de custos, tá? Então, a gente consegue reduzir custos por meio da otimização do uso de modais. Então, imagina, eu consigo fazer a minha operação por mais de um modal, tratando com a mesma empresa, com o mesmo operador logístico. Provavelmente eu vou ter um custo mais barato, tá? Porque eu estou tratando um contrato só e é o mesmo operador que vai ficar responsável de fazer essa integração.
Ou eu consigo juntar na mesma mesa vários operadores, fazer contratos distintos, mas integrar esses operadores. Eu também vou ter uma redução de custos. Tá? Melhor aproveitamento de infraestrutura logística disponível. Né? Se eu opto por multimodalidade ou intermodalidade, eu vou conseguir aproveitar melhor a infraestrutura disponível. Né? Então, eu consigo otimizar a minha operação. Tá? Aumento da eficiência no transporte de longa distância. Também. Se eu consigo fazer essa integração melhor entre os diferentes modais, eu vou conseguir aumentar a eficiência, principalmente em se tratando de longas distâncias. E também flexibilidade para adaptar as condições regionais ou regulatórias. Né? Se eu consigo utilizar vários modais diferentes de maneira integrada, eu tenho uma maior flexibilidade. Então, dependendo da região, dependendo das regras de cada região, eu consigo alterar as rotas, né? Fazer rotas mais eficientes, operações mais eficientes. O que são, então, os operadores logísticos multimodais, que a gente chama de OTM? Eles são os responsáveis por gerenciar toda a operação logística, mesmo quando a gente vai usar diferentes modais. Então, imagina que eu tenho uma determinada operação, eu tenho que transportar os meus materiais, os meus produtos, por mais de um modal, só que esse operador, ele vai controlar todos esses modais. Ele é o mesmo responsável pelo ferroviário, rodoviário, né, ou pelo rodoviário e o aquaviário. Tá? O mesmo operador trabalha com mais de um modal. Então, esse operador ele vai assumir a responsabilidade única pela carga, do ponto de origem até o destino final. Então, eu tenho uma fábrica e eu tenho que levar um determinado material, uma determinada carga de produtos, até o distribuidor em outro estado. Nesse percurso, do ponto A ao ponto B, eu necessito usar mais de um modal. Eu vou usar o rodoviário e também o aquaviário. Esse operador logístico que vai fazer esse transporte é um só. É a mesma empresa que eu vou contratar. Só que ela é responsável pelos dois modais. Ela controla uma rota do rodoviário e também uma rota do aquaviário. Então, eu não preciso gerenciar mais de uma operação. Eu entrego para essa mesma empresa e ela vai levar esse produto e ela fica responsável até o final, até chegar lá no meu cliente, no meu centro de distribuição. Geralmente, esses operadores logísticos multimodais eles vão trabalhar com sistemas integrados, né? TMS, WMS, rastreamento, que a gente falou nas aulas anteriores. Por quê? Porque ele vai necessitar de uma coordenação maior, né? E principalmente uma visibilidade em tempo real. Como ele vai trabalhar com multimodais, né, modais diferentes, imagine que cada vez que troca de modal, tem que trocar as informações, eu tenho que saber onde essa carga está, né? Para eu fazer um bom gerenciamento e fazer com que chegue no prazo correto, da maneira adequada. Existem alguns bons exemplos, né, de operadores logísticos multimodais, tá? JSL, a Tegma, a Rumo Logística, né, a VLI, DHL, que é uma alemã, FedEx, né? Então, são todos operadores logísticos multimodais. Às vezes, você compra algo em outro país e chega na sua casa. Imagina a complexidade desse transporte, dependendo de onde vem esse produto, né? Esses operadores logísticos multimodais vão fazer esse gerenciamento todo, tá? Inclusive, hoje, né, quando você faz uma compra online, por exemplo, você consegue ver, comprou algo lá da China. Você consegue ver por onde passou esse produto, onde que ele está, qual que é a previsão de entrega, tá? Geralmente, esses operadores logísticos multimodais são quem faz esses transportes. E há também, então, né, a integração entre modais. Quando você usa terminais intermodais, você está utilizando pontos dentro da cadeia logística de transferência eficiente de carga. Então, por exemplo, você tem um porto, então chega algo de transporte aquaviário, se carrega nesse porto. Desse porto já tem ali uma ferrovia que liga isso até o próximo estágio. Então, você tem uma conexão ali intermodal, uma integração intermodal, que a gente chama de porto-ferrovia. Tá? Mesma coisa o inverso. Está vindo algo da ferrovia e vai ter que ser embarcado em containers, em barcos. Tem ali um terminal de integração, ferrovia-porto. Existem também rodovia e ferrovia, né? Feito o transporte ali por caminhões, por vans, até um ponto
que essa carga entra em um trem e é transportado via ferrovia. Então, quando você tem esses pontos de conexão entre modais diferentes, a gente chama de integração entre modais, tá? Toda a complexidade que se dá quando a gente tem vários pontos de integração entre modais exige uma rastreabilidade de carga maior, né? Então, exige uma implantação de sistemas de gestão integrado, com rastreabilidade da carga em todos os pontos. E existe também, nesses casos, um planejamento logístico orientado ao melhor custo-benefício, tá? Então, você sempre tem que considerar aqueles critérios: tempo, risco, volume e aqueles outros critérios que a gente tratou já no início dessa aula. Para isso, exige um planejamento logístico. Dependendo das mudanças nesse cenário, as rotas também são alteradas, sempre pensando nesse melhor custo-benefício. Como que eu consigo entregar mais rápido com o menor custo? Né? Então, existe essa integração entre modais. É muito necessário, hoje em dia, você fazer um planejamento e fazer um bom gerenciamento dessas integrações, né? Desses terminais intermodais. Por que é importante fazer esse gerenciamento, né? Por que é importante a gente fazer uma boa gestão de toda essa operação logística? Porque existem custos logísticos de transporte, né? Alguns desses custos a gente pode ver nesse quadro aqui. O primeiro custo, né, que já vem na cabeça quando a gente fala de logística, de transporte, é o custo do frete. O que é o frete? Vai ser o valor pago ao transportador pelo deslocamento da carga. Então, para você levar uma carga de um ponto A a um ponto B, geralmente é cobrado um valor de frete, tá? Esse frete, geralmente, ele vai ser um custo direto por quilômetro, ou seja, pela distância, ou pelo peso da carga, geralmente em tonelada, tá? Então, vai variar conforme o modal que você vai escolher e conforme a distância. Dependendo do modal, dependendo da distância, dependendo do peso da carga, né, vai ter um frete diferente. Um outro custo comum, né, nas operações logísticas é o custo do pedágio. O que é o pedágio? Vai ser uma tarifa cobrada em rodovias, às vezes até no sistema aquaviário, para você ter um uso controlado das infraestruturas. Né? Porque para você manter uma infraestrutura, ela tem um custo. Então, muitas vezes, né, quando essa infraestrutura é mantida por uma empresa, né, por uma organização privada, ela vai cobrar um pedágio. Tá? Então, quem já viajou pelo país, tem vários estados em que as rodovias são privatizadas e você paga um pedágio para passar de um ponto ao outro. Tá? Esse pedágio é utilizado para manter essa infraestrutura boa funcionando. Outro caso que muita gente conhece são os navios que passam ali pelo Canal do Panamá. O Canal do Panamá também cobra um pedágio. Então, um navio que passa do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico, ou vice-versa, ele paga um pedágio para passar ali por aquele canal. Tá? Então, isso é o pedágio. Ele vai incidir sobre rotas terrestres, sobre rotas aquaviárias, né? E impacta no custo por quilômetro. Tá? Então, o custo também tem que ser calculado. Às vezes, uma rota mais longa, mas que não tem pedágio, se não impactar na qualidade, ela vai ser melhor do que a que tem pedágio. E tudo isso tem que ser calculado. Um outro custo logístico de transporte é o seguro. Dependendo do tipo de carga, hoje em dia, praticamente toda grande empresa de transporte, ou até as pequenas mesmo, trabalha com seguro, né? Porque você se protege contra as perdas, danos, roubo de carga. Algum problema que tenha a carga, tem um seguro ali para cobrir. Esse seguro ele vai aumentar o custo total, porque ele tem um preço. E ele é especialmente alto, né, em cargas de alto valor, de alto risco. Tá? Então, esse seguro também é um custo logístico importante. Um outro custo logístico que muita gente se esquece é o tempo ocioso, né? O período em que um veículo, que um motorista ou uma carga fica parado, é um tempo de espera, um tempo de carga e descarga, ele também tem um custo. Muitas vezes, muitas organizações, né, muitas empresas não calculam esse custo do tempo ocioso, mas ele é um custo importante também, porque ele vai elevar o custo por viagem, né, reduzindo a produtividade do transporte. Então, quanto mais rápido, quanto menos paradas, né, quanto menor o tempo ocioso, melhor vai ser o custo-benefício desse transporte. E existem também outros custos indiretos: custo de administração, custo de manutenção, custo de combustível, custo de documentação, custo de depreciação da frota, né? Caminhões e vans no transporte rodoviário, barcos no aquaviário,
trens, no ferroviário, né? Tudo isso tem os custos envolvidos na administração também de tudo isso, na manutenção, tanto da infraestrutura quanto dos equipamentos, né? Dos veículos de transporte, combustível, né? Então, todos os custos indiretos que são incorporados ali como um custo logístico de transporte. Esses custos, geralmente, eles são diluídos no custo por quilômetro. Então, quando é cobrado o custo ali por quilômetro, já está embutido esses custos indiretos, tá? Para você escolher o melhor modal, para você fechar um contrato de transporte, para você escolher as melhores opções de rota, é necessário você fazer uma avaliação do custo por quilômetro e por tonelada transportada, tá? Então, o uso de terminais intermodais para transferência eficiente de carga é um ponto que você tem que avaliar o custo por quilômetro por tonelada. Vale a pena? Qual terminal intermodal vale mais a pena? Porto Ferrovia, rodovia ferrovia? Quais são os modais disponíveis nessa rota? Tudo isso você avalia com o custo por quilômetro por tonelada. A implantação de sistemas de gestão integrada com rastreabilidade de carga é necessária em todos esses pontos, justamente para você fazer uma melhor avaliação. Tá? E o planejamento logístico orientado ao melhor custo-benefício, considerando tempo, risco e volume, é uma das grandes formas de você fazer essa avaliação. Tá? Então, isso tem que ser uma preocupação na hora de avaliar tudo isso. E como você faz essa avaliação do custo por quilômetro por tonelada transportada? Você está utilizando uma forma de mensurar a eficiência econômica do transporte. Tá? Essa avaliação custo por quilômetro e custo por tonelada transportada, você vai utilizar ela para comparar modais. Tá? Então, estou avaliando o custo por quilômetro, o custo por tonelada. É o rodoviário, é o ferroviário, é o aquaviário? Então, você vai comparar os modais. Você também pode avaliar as rotas logísticas. Essa rota A aqui vai me custar tanto. Essa rota B vai me custar tanto. Tá? E você consegue também estimar os custos operacionais, com base na distância e no volume da carga. Todos aqueles custos do quadro anterior, você consegue fazer uma melhor estimativa avaliando, né, o custo por quilômetro, por tonelada transportada. Então, existe uma matemática em tudo isso. Hoje em dia, os sistemas, né, há um grande número de ferramentas para ajudar a fazer essa avaliação. Como que a gente calcula o custo de quilômetro, né? Basicamente, vai ser essa fórmula aqui, ó. É o custo total da viagem dividido pela distância percorrida. Então, juntando todos os custos que eu vou ter naquele meu transporte, naquela minha viagem, eu somo tudo, depois eu divido pela distância percorrida. Então, imagina nesse exemplo aqui, ó, que eu somei todos os meus custos e deu R$ 1.200. E a distância a ser percorrida, 400 quilômetros. 1.200 dividido por 400 vai dar R$ 3 por quilômetro. Então, eu já tenho uma métrica aí, um indicador do custo por quilômetro. Então, nesse modal, com esse tipo de veículo, com essa distância, esse transporte vai me custar R$ 3 por quilômetro. Tá? Então, eu consigo fazer uma avaliação se eu comparar agora com outra modalidade, com a outra configuração desse transporte. Se vai valer a pena para mim ou não por quilômetro. E se eu fizer o custo por tonelada transportada? É uma outra forma. Aí eu vou pegar todo o custo da viagem e vou dividir pelas toneladas transportadas. Então, imagina que o custo foi de 1.200, assim como no exemplo anterior, mas agora a carga, eu não vou medir mais pela distância, eu vou medir pelo peso. Essa carga vai ser de 20 toneladas. Então, eu pego o meu 1.200, que é o custo total, divido por 20, que é a quantidade de toneladas que eu estou transportando, e eu chego aí que essa minha carga, né, nessa rota, nesse transporte, com essa configuração, vai me custar R$ 60 por tonelada. Então, eu já tenho dois indicadores. Né? Voltando aqui, ó, um indicador me dá que esse transporte vai me custar R$ 3 por quilômetro, e eu tenho um outro indicador aqui que ele vai me custar R$ 60 por tonelada. Então, eu consigo fazer isso em diferentes modais, em diferentes rotas, em diferentes empresas, e verificar matematicamente qual é a minha melhor opção e fazer essa escolha. Uma outra ferramenta muito útil na hora de escolher o modal é a otimização de rotas.
Tá? O que é a otimização de rotas? É o processo de encontrar os melhores caminhos para realizar as entregas. O que eu considero na hora de escolher a melhor rota? Tempo, custo, trânsito, né? Pedágio, segurança. Então, existe uma ciência envolvida na otimização de rotas. Hoje em dia, vários softwares, né, várias ferramentas disponíveis para você escolher, abastecer elas com informações e aí conseguir escolher em tempo real as melhores rotas. Tá? Uma empresa utiliza software de roteirização que reorganiza as rotas diárias com base no trânsito em tempo real, economizando até 15% em combustível. Aqui temos um exemplo de otimização de rotas, né? Uma empresa que ela vai utilizar um software, está aparecendo aí nesse slide o software, né? Aparece ali um mapa e as diversas rotas, e isso pode ser calculado em tempo real, faz com que a empresa economize até 15% em combustível, dependendo da rota. Tá? Então, existe ferramental, existem técnicas hoje e softwares para você fazer essa otimização de rotas. Isso em todos os modais. Aqui está aparecendo o modal rodoviário, que é o mais utilizado, né? Mas é possível de fazer intermodal também. Uma outra técnica, né, uma outra metodologia que a gente pode utilizar é o planejamento de cargas, né, que em inglês a gente chama de load planning. Tá? É uma distribuição estratégica das mercadorias nos veículos. Tá? Como que a gente faz um load planning, planejamento de cargas? A gente vai buscar aproveitar o máximo da carga, tá? O máximo do equilíbrio de carga, dependendo do veículo, dependendo do modal. Então, por exemplo, você agrupa entregas por região e por tipo de carga. Você está planejando, está organizando de uma maneira que vai aproveitar ao máximo a sua possibilidade de transporte. Como você faz isso? Utilizando veículos com a capacidade certa para cada operação. Então, imagina que você tem que levar uma carga de um lugar para o outro, de um ponto A para o ponto B, mas você está utilizando só 50% da capacidade ali de carga. Né? Você poderia estar transportando muito mais com aquele mesmo veículo, com aquela mesma capacidade, mas está transportando menos por falta de uma distribuição estratégica, por falta de organização. Por isso que é necessário um planejamento de cargas. Tá? Esse planejamento também hoje há várias ferramentas, né? Vários softwares que você pode utilizar, distribuir ali no software os seus modais, a sua capacidade de transporte, quais são os veículos utilizados, quanto pode carregar, quais são as rotas, e aí você conseguir distribuir isso de uma maneira estratégica, utilizando ao máximo, né, equilibrando ao máximo as cargas e nos seus vários modais. Uma coisa que a gente tem que se preocupar quando se trata de logística é a manutenção da frota. Existe um conjunto de ações preventivas e corretivas para a gente manter os veículos em plenas condições de operação. Você imagina lá, você tem a frota para fazer o transporte, mas naquele dia, né, naquela operação, que tem um prazo mais curto, você não está dispondo de um veículo por falta de manutenção. Né? Então, existe basicamente 3 tipos de manutenção da frota. A manutenção preventiva, que é aquela que você faz periodicamente, são programadas as manutenções, mesmo se não há defeito nenhum na operação dos veículos, é feita uma manutenção preventiva. Como o próprio nome diz, é para prevenir um problema. Né? Essa manutenção preventiva é a mais indicada na maioria dos casos. Que você vai se dispor de um valor, mesmo quando não é necessário fazer uma correção, mas você está periodicamente prevenindo problemas. Existe também um outro método que é a manutenção corretiva. A manutenção corretiva é quando a organização, a empresa, ela faz a manutenção quando acontece uma falha ou dano. Então, tem ali a operação aconteceu uma falha, um dano, vai lá e faz a manutenção. Isso que é corretiva. Tá? E existe também a manutenção preditiva, que é baseada em monitoramento de dados. Então, quando você consegue conectar toda a sua operação, todos os seus veículos num sistema informatizado, você consegue dar uma manutenção preditiva, que vai estar aparecendo para você ali em tempo real como que está todos esses veículos, né? Quando está chegando perto de um ponto ali onde você vai perceber, antecipar que pode acontecer uma falha ou dano, você consegue ir lá e corrigir. Então, dessas 3 modalidades, na maioria das vezes, a mais cara acaba saindo a manutenção corretiva,
que é aquela que você deixa acontecer o problema para resolver. Mas, dependendo do tipo de organização, pode escolher essa manutenção corretiva, contando com a sorte, digamos assim, né? Esperando que não aconteça falha dentro daquele período, tá? Um exemplo aqui, ó, a empresa realiza revisões a cada 10 mil quilômetros e utiliza sensores que alertam sobre desgaste de pneus ou falhas no motor. Então, aqui ela está utilizando a manutenção preventiva programada, então a cada 10 mil quilômetros ela faz a manutenção do veículo, e também ela utiliza a manutenção preditiva. Está tudo conectado, né, com sensores, e esses sensores vão alertar desgaste no pneu, falhas no motor, que você pode corrigir isso antes de acontecer ou também fazer uma manutenção corretiva na hora que acontece um problema inesperado. Certo? Então, a manutenção da frota é essencial também para que a operação prossiga. Existem também softwares de roteirização. São soluções digitais, né, que calculam para você e otimizam as melhores rotas de entrega ou coleta. Então, você pode utilizar o Google Maps API, pode fazer isso. Existe também o Routific, MapLink, DKO Frete, OnTruck, TOTS Logística. Exemplos aí de softwares de roteirização disponíveis no mercado que podem te ajudar a escolher as melhores rotas, né? Fazer com que a sua entrega e a coleta também sejam otimizadas. E você pode integrar também com o seu sistema de ERP, né? Sistema de MRP também. Toda a sua administração de materiais logísticos integrada dentro de um mesmo processo. Isso facilita muito a gestão e otimiza toda essa cadeia de abastecimento. Outra possibilidade hoje em dia é a telemetria veicular, né? Telemetria veicular é uma tecnologia que ela vai captar, transmitir e analisar os dados em tempo real. Então está conectado tudo digitalizado, né? E você consegue ali ter indicadores de desempenho e uso dos seus veículos da frota. Alguns exemplos, né, de ferramentas que a gente pode utilizar com telemetria veicular: OmniLink, Saskar, Cobly, Mix Telematics, AutoTrack. Todas essas ferramentas vão oferecer essa tecnologia de telemetria veicular. Então, você sabe onde está o veículo, quanto tempo ele levou para carregar, descarregar, qual que é a rota que ele está utilizando. Está tudo conectado e você consegue fazer uma gestão dessa operação de uma maneira mais otimizada. Chegamos à parte final da nossa aula, que é a pesquisa operacional aplicada à logística. Tudo isso que a gente falou até aqui tem como a gente utilizar uma disciplina, né, dentro da administração, dentro da matemática, dentro da área de produção, que se chama pesquisa operacional, que é utilizar a matemática para tomada de decisões logísticas, tomada de decisão de administração de materiais, tá? Então, o que é a pesquisa operacional aplicada à logística? É quando você usa métodos quantitativos para tomar uma determinada decisão logística. A pesquisa operacional, ela vai oferecer um apoio na otimização de recursos e processos. Então, você vai escolher, por exemplo, o seu modal específico para aquela entrega com base em matemática, base em cálculo, tá? Você vai escolher a sua rota com base em cálculo. Você vai escolher a carga, né? O lote, o tamanho do lote, o tamanho da carga, também com base na matemática, tá? Quais são os principais problemas, né, que a pesquisa operacional pode resolver? O primeiro problema é o problema de transporte que a gente lida, né, diariamente. O que a pesquisa operacional e seus modelos matemáticos vão poder fornecer para a gente? Minimização de custo de distribuição. Qual é a escolha, né, a decisão que eu posso tomar que vai minimizar o meu custo de distribuição? Então, esse é um modelo matemático utilizado para otimizar economicamente o transporte, tá? De múltiplas origens. Fábricas, centros de distribuição, para múltiplos destinos, clientes, lojas, filiais. Como que esse modelo matemático vai atuar? Com os custos unitários de transporte entre cada ponto de origem e ponto de destino, né? Se você tiver o custo unitário de transporte em cada ponto de origem e cada ponto de destino, você consegue alimentar esse modelo matemático para ele calcular para você esse que a gente chama de problema de transporte. Capacidade de fornecimento e demandas a serem atendidas. Qual que é a capacidade
Tá? Qual que é a demanda que eu tenho? Vai incluir nesse modelo matemático para eu calcular a melhor saída. Restrições logísticas operacionais, tá? Então, limites de carga, limites de tempo, limites de rota, prazos, preferências, tudo isso, né, a gente consegue traduzir em números, colocar dentro do modelo matemático e esse modelo nos dá a minimização do custo de distribuição. Então, a pesquisa operacional vai auxiliar com o modelo matemático para resolver o problema de transporte, tá? Como que a gente consegue resolver o problema de transporte, então? Eu tenho que saber a origem, né, os locais de onde saem os produtos, eu tenho que saber o destino, os locais que recebem os produtos, tá? Eu tenho que saber a oferta, supply, né? Quantidade disponível em cada origem, e eu tenho que saber a demanda, a quantidade a ser entregue em cada destino. E também tenho que saber o custo unitário, o custo de transportar uma unidade do ponto I ao ponto J, né, do ponto de origem ao ponto de destino. Se eu tiver esses elementos, eu consigo usar um modelo matemático que vai minimizar o custo de distribuição. Vai me dizer matematicamente, ó, essa é a melhor opção. Um outro problema, né, que a pesquisa operacional e seus modelos matemáticos podem nos ajudar, é o problema da roteirização de veículos, que a gente chama de VRP. Então, é um outro modelo matemático que vai buscar determinar as melhores rotas de uma frota de veículos para entregar os produtos a diversos clientes, minimizando assim o custo, o tempo, enquanto respeita algumas restrições operacionais. Então, vamos um exemplo prático aqui que vai ficar claro o problema da roteirização. Eu tenho um centro de distribuição, eu tenho 3 caminhões com capacidade de 1.000 quilos cada caminhão e eu tenho 20 clientes com localização e demandas diferentes. Como que eu vou escolher o melhor roteiro? Eu coloco esses dados, né, onde estão esses meus centros de distribuição, coloco esses dados dos meus 3 caminhões, a capacidade, os 20 clientes, e esse modelo matemático vai criar um roteiro otimizado, né? Então, o VRP ele vai calcular quais clientes cada caminhão deve atender e em que ordem. Para que isso? Para minimizar a distância total percorrida e reduzir os custos dessa operacionalização, né? Dessa operação. Ok? Eu consigo, através da pesquisa operacional, também alocar melhor os meus recursos, meu layout, minhas filas e os meus estoques. Quando eu falo em alocação de recursos, é distribuir com maior eficiência as pessoas, as máquinas e o capital que eu tenho disponível em caixa. Tá? Tudo isso através de modelos matemáticos. Eu consigo também desenhar melhor um layout, organizando fluxos para minimizar desperdício. A gente chama de Lean Manufacturing, né? Eu consigo otimizar a disposição do meu layout de maneira matemática também. Filas, eu consigo reduzir gargalos, né? Sincronizando melhor, né? Estrategicamente, né? A organização dessa minha logística para evitar filas ou para diminuir o tempo de espera. Tudo isso com os modelos matemáticos. E eu consigo também resolver o problema de estoque, manter níveis ideais. A gente comentou nas aulas anteriores, né, a necessidade de você nem ter excesso de estoque e nem ter falta. A matemática, né, os modelos de pesquisa operacional vão ajudar a gente a manter os níveis ideais também. Então, a pesquisa operacional é uma área que o operador logístico pode se especializar para utilizar a matemática em favor da logística. Vamos olhar aqui algumas aplicações práticas da pesquisa operacional. Então, a distribuidora de alimentos, por exemplo, no varejo, ela pode aplicar a roteirização de entregas com VRP e pode ter aí economias de 20% no combustível, 15% no tempo de entrega, tá? Distribuindo melhor, né, através de uma roteirização de entregas. Uma indústria de bebidas pode fazer um planejamento de carregamento de caminhões, tá? Que a gente chama de problema da mochila, né? E pode reduzir as viagens em 12% e aumentar a sua eficiência logística. Uma rede de farmácias, ela pode resolver o seu problema do transporte para redistribuição entre filiais. Utilizando modelos matemáticos, podem cortar até 18% no custo logístico mensal. Um operador logístico nacional, ele pode planejar onde que é melhor ele colocar os hubs, né? Aqueles pontos de encontro, e fazer rotas com programação linear, conseguindo um melhor balanceamento da frota e um nível de serviço, né? Um nível de entregas mais eficiente. Então, essas são aplicações práticas
que modelos matemáticos de pesquisa operacional podem contribuir. Outras aplicações. Um Excel Solver, por exemplo, ele pode ajudar na resolução de problemas simples de transporte, de alocação de recursos, de programação, de rotas. O Lindo, né, é uma modelagem matemática que a gente pode utilizar também em todos aqueles tipos de problemas logísticos. Alocação de recursos, roteirização, planejamento e organização de layouts, tá? O Gurobi ou Ciplex são outros softwares que a gente pode utilizar para otimizar profissionais para grandes volumes de dados e variáveis. Tá? O Google R Tools é uma biblioteca gratuita, né, que pode utilizar aí, programação em Python ou em C++ para resolver esses diversos problemas também. Softwares de TMS, eles são sistemas de transporte que usam pesquisa operacional já embarcada nas suas soluções. Então, sistema da TOTS, de KO, sistema SAP, Oracle, são softwares que já têm dentro das suas soluções pesquisa operacional, modelos matemáticos envolvidos, né? Assim como o Routific, RootMe4Me, são softwares online que usam já na sua interface gráfica esses modelos matemáticos para te ajudar na roteirização. Então, a matemática está envolvida nisso tudo, né? A gente não pode esquecer. E quem consegue se especializar nisso tem uma vantagem competitiva no mercado, que vai entender melhor como as coisas funcionam e como otimizar a logística, né, as operações da sua organização. Pessoal, essas foram as referências utilizadas nesta aula. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir na construção do conhecimento de vocês. Espero vocês na próxima aula e até mais.